A paz do Senhor, meu irmão. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Escola Bíblica Dominical do Ministério Guiando o Rebanho. Uma bênção de Deus para o seu coração. O melhor lugar para você estar é a casa de Deus, no local onde você aprende a palavra de Deus. Quero convidar você para se tornar aluno participante assíduo da nossa EBD, todos os domingos, de 9 horas da manhã até às 10h40, 10h30, 10h40. Quero convidar você para participar com a gente da Escola Bíblica Dominical, Rua Aquitânia, lote 16, quadra 6, é aqui na minha casa, nosso ponto de pregação. Estamos iniciando este ministério pela fé, mas já eu sempre digo, né? O nosso pastor George também, nosso irmão Celso, que nos ajuda aqui, que é o nosso homem de frente, eu sempre falo, é o vice-presidente da obra. Se Deus quiser, vai crescer, isso vai acontecer. E aqui nós estamos juntos, e ele diz: pastor, começou é pouco, mas em triunfo, porque nós estamos aí com um trabalho de missão maravilhoso. Estamos pregando a palavra de Deus, a verdade do Cristo, ensinando a palavra do Cristo. Eu convido você para fazer parte desse projeto, desse sonho, que Deus possa abençoar ricamente o seu coração, hoje e sempre. Vamos orar para nós darmos início à nossa EBD. Senhor, abençoa a nossa Escola Bíblica Dominical. Fala aos nossos corações. Abençoa as nossas vidas com a Tua palavra, porque ela é santa. Que o Senhor possa derramar uma porção dobrada do Teu Espírito sobre nós, nos cobrir com Teu sangue, nos dar a Tua graça, no poderoso nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Soltou aqui. Eita Jesus. Arrumei tanto, soltou. Mas é assim mesmo. Vamos louvar ao Senhor. Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou. Eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar em ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade, procurando esta tal felicidade. Pelos mares eu vivia, procurando alegria, só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, meu caminho brilhou uma luz. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando com Jesus até o fim.
tenho nova vida, caminhando com Jesus. Eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Nada me separa desse amor. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nosso Pai, o nosso Deus, que é Rei, que é Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Deus abençoe aí os nossos irmãos que têm participado com a gente. Deus abençoe a família do nosso irmão Telmo, família do nosso irmão Celso, família do seu Celso, do George, pastor George. Deus abençoe o nosso irmão, pastores que têm colaborado conosco, do pastor Josué. Deus abençoe a todos os irmãos que têm estendido as suas mãos em favor desta obra, deste projeto, que não é do pastor Américo, é de Deus. Fazer minha vontade, viver pra viver.
toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bendito seja o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Salvador. Escola Bíblica Dominical, vamos continuar na disciplina Evangelho de João. Capítulo 12, encerramos o capítulo 11, agora vamos no capítulo 12. Aleluia! EBD, uma bênção para você. EBD, aumenta o seu saber. Nosso irmão Waris Massir está nos assistindo lá do Paquistão. Um abraço para o povo paquistanês. I love you, Paquistão. Amamos o Paquistão. Um abraço aí para o nosso bispo Iqbal Massir. Que Deus abençoe também aí o nosso bispo Iqbal Massir. Abençoe os vossos projetos. Que o Espírito Santo fale em vosso coração. Orem para que o Senhor me dê condições de voltar a ajudar vocês aí. O nosso irmão pastor Waris Massir está nos assistindo diretamente do Paquistão. Um abraço para o povo paquistanês que tem lutado, que tem se empenhado. Eu tenho orgulho do povo paquistanês em meio a tanta perseguição. É um povo que tem mantido a chama da verdade do Evangelho viva. Que Deus abençoe as vossas vidas. Evangelho de João, capítulo 12, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam assentados com ele à mesa. Maravilha isso, Jesus. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Ou seja, Judas era o tesoureiro do grupo e era ladrão. Ladrão. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho para Jerusalém, vamos ficar hoje até o versículo 11, do versículo 1 ao 11. Não, vamos ler até o 19. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeira e saiu ao encontro, clamando: Hosanas, bendito que vem em nome do Senhor, e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta. Seus discípulos
A princípio não compreenderam isto, quando porém Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disso à multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo, e o levantara dentre os mortos. Por causa disto também, a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fazia este sinal, de sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Senhor, abençoa os nossos corações, que o Senhor possa nos dar entendimento da Tua Palavra, que a Tua Palavra tenha primazia em nossos corações, que a Tua Palavra possa ser o alimento por excelência aos nossos corações, que por meio dela os nossos olhos venham ser abertos e os nossos sentimentos transformados, mudados e levado cativo em obediência à Tua Palavra a Ti, para Te servir e Te adorar, porque não porque o Senhor é um déspota, mas porque nós nos rendemos aos Teus pés, por causa da excelência da Sua obra, de tudo o que fizeres, e porque por meio de Tua Palavra entendemos que Tu és Senhor, Tu és Rei, Tu és Deus. Obrigado pela salvação proporcionada por meio do homem Jesus. Graça Te damos, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Senhor. Então é maravilhoso. Nós discorremos aí do capítulo 11, fala sobre a ressurreição de Lázaro. E hoje nós vamos falar do capítulo 12. Jesus não só ressuscita Lázaro, mas mantém a comunhão, mantém a intimidade, o relacionamento com Lázaro. Jesus, quando fez aquela grande obra, foi porque ele encontrou na casa de Lázaro, na família de Lázaro, nas irmãs de Lázaro, Maria, Marta e no próprio Lázaro, pessoas que dessem credibilidade. Por isso Cristo disse: se creres, verás a glória de Deus. E em meio a essa credibilidade, a morte não pôde se tornar senhor da vida de Lázaro. O Senhor foi lá e bradou em alta voz e chamou ele do Sheol para a vida novamente. E o Sheol e as cadeias e as prisões da morte tiveram que liberar Lázaro para que ele pudesse vir outra vez e ter a sua vida restaurada. Nós falamos ressurreição de Lázaro por causa da força de expressão, mas escola bíblica é lugar de se aprender. Lázaro não foi ressuscitado, Lázaro teve uma restauração de vida. Lázaro foi um milagre de maravilha, onde Deus trouxe o impossível à existência novamente, que uma vez que a morte leva, é impossível ser restaurado. Então quando o Senhor chama Lázaro, ele restaura a vida de Lázaro. Foi uma restauração da vida, tornou a viver pela autoridade da palavra do Cristo, porque ressurreição propriamente dito, você ressurge, você ressuscita, você ressurge para nunca mais morrer. E Lázaro experimentou a morte de novo, e nós não sabemos quando, que a Bíblia não nos dá este detalhe na história. Lázaro vai ter a vida restaurada, e Lázaro vai servir, esse milagre vai servir para a conversão de muitas pessoas. O que nós aprendemos aqui? Que todo milagre de Cristo tem um propósito. Milagre de Cristo, um propósito é enaltecer, é engrandecer a Deus, é para que o nome de Deus seja glorificado. Por quê? O milagre provoca o despertamento no coração daquele que contempla com a visão, e a glória de Deus, que é a salvação que nos é proporcionada por meio desse evangelho, alcança o perdido pecador, o homem que está morto em delito de pecado. O milagre tende a glorificar a Deus na transformação, mudança e salvação de vida. Isso é milagre. Milagre que é feito para o indivíduo se projetar, para o indivíduo aparecer, não é milagre. Temos que tomar cuidado com isso. O verdadeiro milagre glorifica a Deus.
E a Bíblia nos diz que 6 dias depois da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. E Betânia era o local predileto do Senhor. Toda vez que Jesus ia para Jerusalém, e passava, às vezes, até pernoitava em Jerusalém, algumas vezes, poucas vezes ele fez isso. Mas quando ele ficava durante todo o dia, ao entardecer, Jesus caminhava aproximadamente 3,5 km até Betânia, uma distância daqui aproximadamente ao viaduto de Campo Grande, aqui, onde nós moramos. É uma distância razoavelmente boa para quem sai aí 5 a 6 horas da tarde, que aquela região, o sol também não demora a se pôr, igual aqui no Brasil quando é verão. Lá a noite não chega rápido. Também aqui às vezes é 6:30 da tarde, ainda está dia. E Jesus sai de Jerusalém e vai para Betânia. Por que Jesus vai para Betânia? Porque em Betânia Jesus tinha um porto seguro. Em Betânia Jesus era querido. Em Betânia Jesus era aceito. Em Betânia Jesus era tratado com zelo, com carinho. Esse texto nos ensina que se nós quisermos que o Cristo habite dentro de nós, nós temos que ser uma Betânia. Transformar nossos corações para ser Betânia, no sentido de andar em santificação, andar na santidade desta palavra, andar em obediência a esta palavra que proporciona um local adequado para que Cristo possa estar. A palavra de Deus permeava o coração de Maria, a palavra de Deus permeava o coração de Lázaro, a palavra de Deus permeava o coração de Marta. Eles tinham desejo de ouvir, desejo de receber, desejo de dar o seu melhor para o Cristo. E é tão bacana quando nós começamos a entender isso e começamos a nos dar para Cristo, no sentido de abandonar o pecado, abandonar os vícios, abandonar a imoralidade, abandonar a mesquinhez, abandonar a ganância, o desejo de possuir riqueza desenfreadamente. Não importa como seja, eu quero riqueza, eu quero nas minhas mãos. A Bíblia diz que por causa desse sentimento, muitos se perderam por causa do amor ao dinheiro, possuir bens para ser. Eu preciso de ser para ter, não ter para ser. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não é uma pessoa equilibrada, não é uma pessoa que sabe ponderar, não é uma pessoa que tem santificação, não é uma pessoa que tem relacionamento com Deus. O seu dinheiro é para a sua própria destruição, para gastar na prostituição, nos vícios, nas drogas, em toda sorte de imoralidade, crime e sustento de corrupção, aonde o diabo se torna senhor dessa pessoa. Mas quando nós somos servos, por meio dessa palavra, dessa santificação, nós somos uma Betânia. Nós sabemos ponderar, eu quero ter, mas eu quero ter aquilo que me dê dignidade. No Brasil, em várias partes do mundo, nós estamos vivendo como no tempo das pestes, como no tempo da pandemia de Covid, mas só que é de corrupção. As pessoas não estão nem aí para a moral, nem aí para a decência, querem possuir, querem ter de qualquer maneira, e roubam, e se corrompem, e se prostituem, e se vendem, e o diabo se torna senhor de suas vidas, de seus corações, e depois estão tão embrenhados na maldade, na imoralidade, no roubo, na ganância, no caminho errado, que não tem mais como voltar. Deus, usando o profeta Jeremias para a nação de Israel, disse: olha, vocês estão entrando no caminho sem volta, vocês estão buscando os vossos prazeres, as vossas iniquidades, os vossos pecados, os vossos caminhos não são os meus caminhos, e eu vos chamo pelos profetas, pelos sacerdotes, pelos meus filhos, e vocês não me ouvem. Vocês vão descer tão baixo na vossa moral, que depois será irreversível a vossa volta. Então, quando nós nos alimentamos da verdade, nós aprendemos com a palavra, e Deus já falava isso no tempo do profeta Jeremias. Aqui no Brasil hoje as pessoas estão se tornando ricas pela corrupção, depois fazem palácios e vivem presas dentro do seu palácio, porque não pode sair.
que tem bandido por todo lado, todo mundo está roubando. Você não pode ter um bom celular para usar, porque alguém vai vir te roubar. Você não pode comprar nem policial, nem gente do exército, da marinha, da aeronáutica, nem policial do BOPE pode ter uma moto caríssima no Brasil, que ele corre o risco de morrer nas avenidas, que os bandidos cercam, vem de 3, 4, 8 homens, armados com pistolas 9mm, e às vezes nem dão um voz de assalto, fuzilam o indivíduo para tomar a moto do camarada. Rio de Janeiro está assim, São Paulo está assim, Minas Gerais está assim, várias partes do Brasil está assim. As pessoas não podem ter mais bens, e aquilo que você tem, as pessoas, muitas das vezes, o indivíduo tem um sítio, como meu pai deixou um sítio de herança para minha família. As pessoas foram lá, entraram, arrombaram a portão, entraram, e nós fomos lá e corremos um risco muito grande, e acionamos a polícia, nem a polícia quis ir lá, que a polícia estava vendida para isso. É uma vergonha. Perdemos o nosso sítio, encheram lá, estão enchendo de barraco, e eu com o coração bom, né? Eu queria ir lá para dar uma parte para minha neta, uma parte para o pessoal da família da minha esposa. Eu ia dividir, ia fazer tipo um vilarejo, assim, a gente mora lá com a minha parte. Eu não queria aquilo nada, ia fazer um local para me ter uma casinha, uma plantação, e perdemos tudo porque foram lá e roubaram, e o governo não faz nada. Então, quando nós começamos a contemplar as bênçãos de Deus sobre a vida das pessoas, é porque as pessoas se transformam em Betânia. Betânia é limpa. Betânia era mais desejada por Jesus do que a própria Jerusalém na época. Ah, pastor, o senhor está cometendo aí uma heresia. Não estou. Jesus não podia dormir no templo. O templo tinha pessoas que odiavam, buscavam a morte de Cristo, estava sujo por causa da imoralidade, da ganância e da corrupção. Tem muitos templos que são aparentes, mas não são templos de Deus, porque ele não pode habitar lá. Mas Betânia, a casa de Lázaro, Marta e Maria, era o templo de Deus, era o local onde ele ia. Quando ele chegava, tinha água para lavar os pés. Quando ele chegava, tinha a mesa posta. Quando ele chegava, tinha comunhão, tinha alimento. Jesus chega, se senta. Talvez você deve pensar, Jesus aquele dia na casa de Lázaro, Jesus entra e não lavar os pés de Jesus. Talvez Jesus deve ter pensado assim, porque ele é onisciente, mas as pessoas que viram aqui devem ter pensado assim, não lavaram o pé nem do mestre hoje, deram água nem para lavar o pé. Daqui a pouco entra Maria com toalha na mão, com vaso de alabastro, com um perfume, um unguento caríssimo dentro. Ela quebra, não totalmente o vaso, a ponta, que era fechado, lacrado, para o bom cheiro não sair. Ela quebra aquela ponta, derrama sobre os pés do Senhor, derrama sobre o Senhor, e vai enxugar os pés de Jesus com seus cabelos e com suas lágrimas. Que honraria! Nem sempre é a primeira impressão que deve ficar, porque às vezes a primeira impressão é aquela que o homem vê, mas o segundo, o plano A que estava, o plano B que estava ali, que as pessoas não viram. Todos sentaram e agora Maria vem e vai honrar ao Senhor. Ela deu o melhor, ela deu a melhor adoração, ela deu o seu melhor momento. Isso deve servir de exemplo para você e para mim. O Senhor, ele não se move o coração dele, ele não vai abrir a boca dele em seu favor, por algo corriqueiro que você está fazendo. Maria adorou extravagantemente, Maria se derramou extravagantemente ao pé do Senhor. Ela abriu o seu coração de adoradora e adorou de fato, com toda a força, com todo o desejo do seu coração, e ali ela mostrou a quem ela ama, a quem ela quer, a quem ela deseja de todo o coração, ardentemente, pelo seu amor, pelo seu Senhor, pelo aquele que lhe dá graça, pelo aquele que traz a vida para dentro de sua casa, que restaurou a vida de Lázaro, pelo aquele que traz a paz para o seu lar, pelo aquele que enche o seu lar de alegria com a sua presença, que é o Cristo que está ali.
Então, quando nós contemplamos essa passagem, nós vamos entender que Cristo precisa de ser adorado, e muitas das vezes a adoração extravagante, quando ela é sem interesse de ser visto pelos homens, quando sai espontaneamente do nosso coração, Deus fala em nossa defesa. Judas Iscariotes, vendo aquele ato de adoração, ele se escandaliza, não porque ele amava os pobres, ele vai dizer: que é isso? O que fizeram? Ela está fazendo algo errado? Um bálsamo caro desse poderia se vender por 300 dinheiros e dar aos pobres. E o texto é claro em dizer que ele não estava preocupado em alimentar pobre, ele estava preocupado em lançar a mão daquele valor. Judas carregava a bolsa do dinheiro. Judas era quem recolhia as ofertas, os donativos, os dízimos, os sacrifícios que as pessoas faziam para o ministério de Jesus. E Judas era ladrão, ele roubava, ele tirava para si. Provavelmente Judas era o tipo daquele cara que ganha o mesmo salário de todo mundo numa empresa e não tem outro tipo de trabalho, outro tipo de renda. Mas o camarada, eu como ali no bar da Dona Joana. Judas comia na churrascaria 5 estrelas. Eu ando com o meu tênisinho, um exemplo aí, uma marca inferior, não vou fazer comercial de tênis, uma marca inferior. Já Judas andava com tênis, vamos fazer um comercialzinho de um aí, importado, Nike, o Reebok, né? E outros que hoje tem até que é mais caro. Aí como é que pode isso? É aquele cara que não tem vergonha na cara. Pensa nele primeiro e depois ele, o segundo plano, terceiro, quarto ou quinto plano, ele vai pensar nas pessoas. Então Judas se escandaliza com a adoração. Todo mesquinho se escandaliza com a adoração. Eu lembro que quando eu comecei o ministério de ajuda, na época que eu ainda estava ajudando lá o Paquistão e estava ajudando o povo de Moçambique. Quando eu comecei, assim que eu comecei no ano de 2020, se eu não me engano, alguém com muito dinheiro, posse, falou assim: você é bobo fazer isso, você não tem dinheiro e está dando dinheiro para os outros. Aí eu falei: mas como assim que eu estou dando dinheiro para os outros? Deus está confiando nas minhas mãos e eu tenho que reter? Está pensando? Aí eu fiquei revoltado, pastor Jorge. Falei: está pensando que eu sou algum tipo de Judas? Que Deus me escolheu para ser ladrão do grupo? Falei: Deus me escolheu para administrar aquilo que Ele confia em minhas mãos. E a administração é essa. Se o propósito é ajudar as igrejas internacionais, então vou ajudar elas. Eu dava para o Paquistão, para Moçambique e ficava sem um centavo no bolso, e a pessoa até bobo, está fazendo isso, está enchendo o bolso do dinheiro dos outros. Quer dizer, eu falei, malcriadamente, olha, eu faço isso porque eu não sou ladrão, nem sou rato dos cofres da igreja de Deus. Você não vai conseguir fazer com que eu seja igual a você, não vai, e já vai aí para o ano 2013, né? Nós estamos em 2023, olha só, já estou lá atrás, nós estamos em 2020, 2023, vamos para 24. Vamos para 24 daqui a pouco. Obrigado, pastor. E eu continuo administrando o dinheiro do Senhor e não tem me faltado nada. Apesar de eu ter sido demitido, estar desempregado, estar passando por uma dificuldade grande, eu não aprendi a administrar como Judas. Eu aprendi a administrar com aquele que é o Espírito que está nos filhos de Deus, com o Espírito Santo. Então, essa é a diferença que nós temos que ver. Toda adoração extravagante chama a atenção do arrogante, daquele que rouba, daquele que é corrupto, daquele que só pensa em si próprio. Interessante que o milagre que Cristo opera na vida de Lázaro é tão grande, que quando os judeus ficaram sabendo que Jesus estava na casa de Marta e Maria, e Lázaro assentado na mesa, a turba foi para lá, juntaram tudo, Jerusalém saiu, olha, a notícia chegou rápido em Jerusalém, e no vilarejo de Betânia mesmo,
Muitos judeus que ali moravam, a multidão que veio de Jerusalém, que estavam ali, vieram ter para ver aquele grande milagre. Sabiam que Lázaro havia morrido, estava há 4 dias, já cheirava mal, e Cristo ressuscita. E aquele que Jesus traz à existência novamente. O texto fala isso, aquele que Jesus tira do estado de morte para a vida, é para se assentar à mesa com ele, é para comer um trigo mais fino, é para desfrutar da presença real da pessoa do Cristo. Cristo está em sua casa, Cristo está em sua vida, por isso ele te traz a existência para uma crença nesta fé, nesta verdade, nesta autoridade que dá a vida e a vida eterna por meio do Cristo, do sacrifício, morte e ressurreição do nosso Cristo que Deus nos deu gratuitamente para nos tirar do estado de morte. E ali estava Jesus juntamente com Marta, Maria e Lázaro. E os judeus vinham e contemplavam e olhavam e viam que maravilha! O que aconteceu aqui? E é interessante que o braço, a destra de Deus estendida, ela tem um poder tão sobrenatural que confunde o coração dos homens. Eu creio que as pessoas olhavam assim e viam Jesus, viam Marta, viam Maria, olhavam, viam Lázaro. O que está acontecendo aqui? Todos sabem que ele morreu. Como é que ele está ali comendo, bebendo? É maravilhoso. Isso aqui é o meio da confirmação da ressurreição de Lázaro. E os homens viam aquilo e voltavam crendo em Jesus. Que o texto nos diz, quando Deus operar um milagre na sua vida, é para a glória do reino dele, é para que promova o crescimento do reino. Então, quando você receber um milagre de Deus, tenha responsabilidade com este milagre. Deus está falando para você: eu estou investindo em você e quero uma resposta positiva. Quantas pessoas Deus tirou da imoralidade, das drogas, do roubo, da corrupção, tirou demônios de seus corpos, os tornou livres, mas eles não foram responsáveis pelo milagre que Deus realizou na vida deles. Se deixaram levar e se venderam de novo para o inferno, pecaram, voltaram para o vômito, a porca lavada voltou para o despojadouro e o cachorro voltou a lamber do vômito que outrora ele havia regurgitado. Então o Evangelho nos pede para que nós venhamos a ter inimizade completa quanto tudo que nos tira da presença de Deus, é termos aversão a isso. Uma vez que Cristo nos salva e nos alimenta com esse maná, com este trigo mais puro, devemos nos alimentar desta palavra, devemos nos alimentar da comunhão que ela proporciona. Mas o mundo, com suas iscas, que é o pecado, tem tirado muitos da presença gloriosa do nosso Deus. Então as multidões viam o milagre, as multidões viam o que estava acontecendo, contemplavam o que estava acontecendo, se convertiam, mas a responsabilidade da presença do Cristo dentro daquela casa não é do Cristo, não é. Jesus, ele entra aonde ele é bem recebido. A responsabilidade da permanência do Cristo naquela casa, a prova que aquela casa permanecia em santificação, permanecia em uma vida dedicada ao Senhor, permanecia em vigilância, é o retorno de Jesus. Toda vez que Jesus ia para Jerusalém, Jesus caminhava até Betânia, porque Jesus sabia que lá eu tenho casa de pessoas que são falhas, pessoas que eu tirei do pecado, mas pessoas que guardam a minha palavra. E Cristo fala no Evangelho de João: aqueles que me amam guardam a minha palavra, e aqueles que me amam serão amados pelo meu Pai, e virei eu e o Pai e faremos morada nesta casa. Aqui cumpre-se o que Cristo diz no Evangelho de João, capítulo 13 e 14, daqui mais uns dias nós vamos estar desenvolvendo isso. Aquele que me ama guarda a minha palavra, e aquele que guarda a minha palavra será amado pelo meu Pai, e virei eu e o Pai habitaremos nele. Por que habitaremos nele? Porque o Espírito da santificação, que é o Espírito Santo, já está em você, já está em sua casa, preparando todo o terreno para que o Pai e o Filho venham em plenitude reinar dentro da sua casa, da sua família.
E essa graça, esse poder, não está nas mãos de Deus. Ah, pastor, mas isso é heresia. Não, não está nas mãos de Deus. Esse poder da permanência do Cristo no seu lar, na sua vida, na sua casa, no seio da sua família, está nas suas mãos. Quando você pega essa palavra, abre e se alimenta dela de fato em espírito e em verdade. Quando você lê essa palavra e ela te santifica, ela te tira da imoralidade, quando ela te tirar da corrupção, do ódio, quando ela te tirar da ganância, quando ela te tirar da mente obtusa, da estupidez religiosa, quando ela tirar você do centro do domínio do diabo, você vai estar nas mãos do Todo-Poderoso. E essa palavra vai te guiar em toda justiça e em toda verdade. E a tua casa se tornará a casa de Deus, o templo de Deus. Porque Cristo disse: vós sois templos do meu Espírito. Santificai-vos, porque eu habito nesta casa. A prova disso está aqui. Uma prova material, humana, física, mas que nos reporta para aquilo que é espiritual, poderoso, grandioso. Então esse Cristo que vem e permanece, ele precisa de ser adorado de maneira extravagante. Que adorar Jesus de maneira extravagante, pessoa, pastor, é fazer caras e boca? Não, não. Que adorar Jesus de maneira extravagante, pastor Américo, eu pegar algo que custe muito dinheiro e lançar aos pés de Cristo também? Não, faz parte, mas não é isso. Adorar de maneira extravagante é odiar o pecado em todas as suas facetas. É dizer não para a imoralidade, é dizer não para a covardia, é dizer não para o ódio, não para o assassinato, não para a estupidez religiosa. Que é estupidez religiosa, pastor? É o que nós vimos acontecer em Israel. Israel está lá do lado de Gaza, abrindo as portas. As pessoas estão falando aí do Benjamin Netanyahu. Covardemente, aquele homem estava tentando uma paz, aproximar as nações, para abrir os seus portões, para que a prosperidade pudesse entrar e sair. Mas aquele homem é homem, ele não pode lutar contra o espírito que está contra Israel. Ele é uma pessoa de boa vontade, mas o espírito que está contra Israel é o próprio diabo, é o próprio mundo das trevas. Então o que o mundo está vendo ali é estupidez religiosa. E a resposta de Israel está sendo muito dura, mas está sendo necessária. Quando as pessoas fazem as outras de escudo humano, quando os ratos entram para debaixo da terra e entram para debaixo da casa das pessoas, nós temos que dar um jeito nisso. Tem que dar. Nem lá, o ninho está aí, vamos quebrar tudo, depois a gente faz de novo. Mas tem que tirar isso daí, ou eles, ou nós. Antes que prolifere. Isso aí, pastor, antes que prolifere, acaba com tudo. Então Israel está certíssimo, está errada não. Ali está a estupidez religiosa. Então se você quer que Cristo permaneça dentro de seu coração, abra o seu coração, veja, enquanto ainda há tempo. A multidão seguiram para lá. No dia seguinte, depois de Jesus ter passado um momento ali, aconteceu, diz assim, no dia seguinte, numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, as pessoas tinham ido lá ver Lázaro, Marta, Maria e Jesus e seus discípulos comerem, e acreditaram em tudo o que estavam vendo, porque Lázaro estava morto, estava lá. No outro dia, pela manhã bem cedo, Jesus se levanta, e o texto diz que Jesus, quando estava de caminho para Jerusalém, Mateus, Marcos diz, Jesus vai falar para os seus discípulos, antes de chegar a Jerusalém, Jesus vai dizer para eles, olha, vocês vão à frente, quando chegar próximo de um vilarejo, vai ter
o filho de um jumentinho que ninguém nunca montou, vocês vão desamarrar e trazer para mim. Se o dono perguntar, vocês dizem que o mestre precisa dele. Foram lá, encontraram o jumentinho, do jeito que Jesus estava falando, trouxeram para Jesus. Jesus falou, vou montar e vocês vão me levar para Jerusalém. Quando nós estamos vendo isso, parece que foi algo assim que Jesus quis fazer, para aparecer, não, é profético. A Bíblia diz que, eis aí que o teu rei virá montado sobre o filho de jumento, um filhote de jumento, que ninguém nunca tinha montado. Jesus monta, ele não saiu pulando, não, ficou quietinho, porque ali estava o rei da glória sobre ele. O maior privilégio daquele burro, daquele jumento, foi ter sido montado por Jesus. Ele é famoso até hoje, e Jesus vai montar sobre aquele jumentinho. Quando Jesus monta naquele jumentinho, está montado nele, e os discípulos puxando, e o povo em Jerusalém fica sabendo que o Senhor está vindo. Eles sabem que Ele é aquele que ressuscitou Lázaro. É algo maravilhoso. Foi a somatória de coisas importantes para revelar algo profundo. E eles vão pegar folhas de palmeiras, começam a sair de Jerusalém ao encontro de Jesus, e começam a agitar as folhas, e hosanas, hosanas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E os sacerdotes, escribas e fariseus dentro de Jerusalém saem para ver ao longe, e diz, eis aí que o mundo sai após ele. Aí você vê nisso o quê? A inveja religiosa. Aqueles que queriam se sentir os representantes da nação diante de Deus, não aceitaram aquele a quem Deus santificou para que pudesse salvar a humanidade, o mundo e a eles mesmos. A multidão sai e começam a aclamar a Jesus. Nunca teve em Jerusalém um momento como aquele, foi um momento ímpar. Só Jesus teve uma recepção daquela. Todos os reis romanos e todos os reis de Israel, só Davi teve uma honra daquela. Depois de Davi, só Cristo. Depois de Cristo, mais ninguém. Todos os outros que posteriormente se tornaram pessoas de alto padrão em Jerusalém, ou antes de Jesus somente Davi, depois de Jesus mais ninguém, que tiveram a recepção daquela voluntariamente pelo povo. Muitos tiveram porque eram obrigados a ir, como as pessoas fazem hoje, alugam ônibus, pagam pão com mortadela, dão refrigerante pro camarada aí lá, ainda dá um dinheirinho, né? Que eu já fui uma vez, uma pessoa convidou, falei, não, eu não quero não. Não, o senhor vai passear, o senhor vai fazer uma excursão, vai ganhar R$100, ainda vai ganhar lanche, só para o senhor ir e voltar. Eu falei, não quero não, não vou apoiar corrupto, não vou. Comigo tem isso não, eu prefiro ficar no meu canto, comendo com o esforço da minha mão, do que comer o pão da iniquidade, porque Deus me deu conhecimento. Então aquele povo em Jerusalém sai voluntariamente, inspirado só pelo seu coração, pelos milagres, pelas maravilhas e pelas palavras proféticas, vão aclamar Jesus como rei. Nunca houve em Jerusalém um momento como aquele, foi algo ímpar. Isso fez com que o coração dos sacerdotes se enchesse de ódio, de ira, de inveja, e a pior inveja que tem é a inveja religiosa. A inveja espiritual é a pior que tem, ela vai levar a morte para aquele indivíduo que está sendo invejado. Mas quando Jesus vem montado no jumentinho, voltando aqui no jumentinho, eu quero passar essa informação para você. Abra a sua Bíblia aí no livro de Juízes. Deixa eu encontrar Juízes aqui, capítulo 5, versículo 10. Está escrito assim, ó: vós, os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízos e que andais pelo caminho, falai disto. Sabe o que o texto está querendo dizer? Que aquele que vem montado em jumenta branca é aquele que tem autoridade para exercer juízo, julgamento. Então ali estava entrando o juiz, eita glória, maravilha!
Aleluia, bendito seja o Senhor. Ali estava entrando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o juiz por excelência, para julgar o príncipe deste mundo. Sabe o que estava sendo decidido ali? Tu perdeu, toda a autoridade está sendo tirada de tuas mãos. Eu estou te vencendo e vou consumar a vitória no momento que eu entregar tudo que eu fiz a Deus. Por isso que na cruz Jesus fala lá, ó: Pai, está consumado, a ti eu rendo o meu espírito. Ele entregou, ele fechou o pacote na cruz, mas ali quando ele entra, espiritualmente ele está falando para o diabo: tu estás vencido, tu estás sendo julgado, estou tirando a tua autoridade dos homens que estão presos no Sheol, estou tirando todos que estão presos lá, e tu não terás mais autoridade sobre ninguém. Cristo toma toda a autoridade. Por isso que a Bíblia diz que quando Cristo morre, ele toma a chave das mãos do diabo. Ali é a autoridade sobre tudo. O diabo perdeu. O primeiro Adão entregou a sua posição, rodeado de bênção, de glória, ele entregou, ele se vendeu para o diabo. Mas o segundo Adão, que é o Adão por excelência, por causa da obediência, por causa da prova e por causa de ser aprovado, não somente pelos homens, mas por Deus, ele nos dá esse livramento, ele toma autoridade nele. Então por isso que eu digo para o diabo, baseado aqui, sai, tira as suas patas da minha vida, da minha família, tira as suas patas da família dos meus irmãos, tira as suas mãos imundas da casa dessa pessoa que está me assistindo, porque ele nos deu autoridade. Então no nome de Jesus, tira a sua pata imunda da nossa casa, da nossa família, da nossa vida, e que haja paz, que haja glória, que haja poder, que se encha de prosperidade, no poderoso nome de Jesus. Quando Jesus vem montado no jumento, ele está dizendo para o mundo, ele está dizendo para os profetas do passado que acreditaram, ele está dizendo para os profetas e sacerdotes do presente, ele está dizendo para os profetas e sacerdotes do futuro: eu venci o mundo, eu julguei, eu condenei, eu tomei autoridade e hoje eu sou o Senhor. Por isso que o livro de Apocalipse nos mostra o Cristo montado em seu cavalo, e na sua coxa e na sua capa está escrito: ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus, aleluia. Isso é Cristo, isso é obra. Aleluia. As multidões estavam fazendo algo sem entendimento, mas entendendo ou não, a mensagem salvífica não deixa de ser salvadora. Entendendo ou não, se você aceitar Jesus, você é salvo. Entendendo ou não, se você renunciar a Jesus, você é condenado. Crendo ou não crendo, a presença de Deus, o céu existe, o céu é o lugar onde Deus está, e um dia nós vamos estar no céu com Ele, aonde Ele estiver, e a Bíblia diz que Ele vai descer para habitar na Nova Jerusalém, que é vinda dos céus e vai permanecer nesse globo. E a Bíblia diz que também vai ter um lugar chamado Lago de Fogo, aonde o Sheol, o Hades, todo aquele que ama, comete, pratica a iniquidade, que por causa da desobediência se fizeram filhos de Satanás, serão juntamente com o diabo e seus anjos lançados nesse lago chamado Lago de Fogo, aonde arderá completamente, ou seja, o sofrimento será para sempre. Por que esse sofrimento? Distante de Deus, para sempre, banido. Eu não quero nem saber como vai ser isso, nem quero ter entendimento. Uma coisa eu creio e sei, estou preparando a minha jornada em obediência a Deus. O próprio povo dava testemunho. O que vocês estão fazendo? Osanas, bendito aquele que... O que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo isso
Porque ele ressuscitou Lázaro. Eu vi Lázaro morto, eu vi Lázaro comendo com ele à mesa. Por que você está fazendo isso? Porque ele tem poder de ressuscitar. Só Deus pode ressuscitar. O texto diz que o povo não só aclamava Jesus, mas dava testemunho do que ele havia feito na casa de Lázaro, Marta e Maria. Então o milagre que Cristo faz na sua vida é para proporcionar o crescimento do reino, o crescimento do evangelho e a responsabilidade desse testemunho está em tuas mãos. Aleluia. De permanecer pronto em santificação. Eu não creio, pastor, que Jesus saiu no seu empreendimento evangelístico e ficava em Jerusalém e depois ele ia para a casa de Marta, Lázaro e Maria, porque lá estava eles vivendo de qualquer maneira. Eu não creio que lá vivia de qualquer jeito, se prostituía, idolatrava, roubavam, enganavam, e Jesus ia para lá, coitadinho de Jesus, que ele não tinha para onde ir, então ele ia lá pegar a xepa daqueles irmãos, aproveitar, igual muitos hoje fazem. Não. O que eu creio é que Marta, Maria e Lázaro, depois que ouviram a palavra do Mestre, e que essa palavra permeou seus corações, eles ficaram cheios da presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Eles ficaram cheios dessa santificação, eles ficaram cheios dessa glória, e o desejo de ter Jesus sempre perto. Eles estavam como as virgens prudentes, esperando Jesus a qualquer momento chegar. Eles arrumavam a casa, estavam ali esperando, sabia que o Mestre estava propício a chegar a qualquer momento ali, em qualquer hora, em qualquer dia, Jesus vai chegar. Eles estavam lá com seus corações abertos para receber o Filho de Deus e preparados em santificação. Ah, pastor Américo, o que eu quero dizer para você? Não se deixe levar pelas más conversações. Como diz aqui, de sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais. Eis aí vai a multidão após ele. A inveja permeava o coração desses homens. E hoje a inveja também permeia o coração de muitos. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, as pessoas falaram: vai lá, agora é Bíblia, hein? Ele agora é Bíblia, hein? Agora é pastor, cadê a sacolinha? Né? Virou bobo de pastor agora, né? Não, eles não entendem, eles se escandalizam e abrem suas bocas para defamar, para falar daquilo que não entendem. Mas nós que temos a revelação do Evangelho, eu peço a você que tenha o seu ouvido ungido, que você saiba que a riqueza que Deus te deu, ela transcende todo o entendimento humano. A riqueza que Deus te deu, ela é capaz de transformar a sua vida, a vida do seu filho, da sua esposa, da sua família e das pessoas que estão à sua volta. Lembrando sempre que cada um de nós temos responsabilidade individual com a nossa vida. Você não deve deixar de cuidar da sua vida por causa da sua filha, do seu filho ou da sua esposa. Salvação é individual, santificação também é individual. Eu me santifico não para ficar acusando os outros que fumam, que bebem, que fumam. Não. Fuma, bebe, o problema é dele, não tem nada a ver com isso. Porque ele é gay, ele é homossexual, o problema é dele. Se sentar aqui na minha igreja, vai ouvir a palavra de Deus. Se eu chegar numa repartição pública, o camarada for homossexual, ele vai me atender. Eu vou tratar ele como igual. O problema, a opção sexual é dele, o problema é dele. Uma coisa é certa: se eu abrir minha boca e que ele quiser aprender a verdade, eu vou falar a verdade para ele. Eu vou condenar o pecado, o erro dele, mas não vou condenar ele. Nós estamos vendo o que é evangelho quando você vê Israel. O povo de Israel é assim. Que lá o povo de Israel, o povo escolhido de Deus mas lá tem homossexual. Você sabe o que Israel faz com os homossexuais? Sabe? Nada. Deixa ele viver a vida que ele quer. Cada um escolhe aonde vai passar a eternidade. Ninguém é obrigado a
obrigar as pessoas a viver do jeito que eu quero, senão se transforma num legalismo religioso. Lá em Israel tem muita gente homossexual, tem mulheres lésbicas, ele respeita, a pessoa tem o livre-arbítrio, o direito de escolher o que quer, mas eles tratam as pessoas decentemente, de igual para igual. Já os santos, puritanos, né, maravilhosos, não são nem seres humanos, são anjos das trevas. O Hamas, eles vêm, querem matar os infiéis, degolaram crianças, abriram o ventre de mulheres grávidas, arrancaram seus filhos e degolaram o recém-nascido, a criança do ventre. Eles queimaram senhoras, fuzilaram senhoras, mataram crianças. Gente, isso são demônios vivos, diabos vivos. O que a Bíblia manda fazer? Ah, pastor Américo, o que o senhor está falando? Não, estou falando para fazer isso com eles, estou falando o que a Bíblia manda dizer. A Bíblia diz assim, ó, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, e o próprio diabo, ele veio para destruir. Então, isso que é intolerância. Então as pessoas hoje, cheias de inveja, cheias de falta de conhecimento, querem obrigar as outras a ser como elas são. Não, meu filho, cada um escolhe o que quer ser, vai ser. Quem quiser ir para o inferno vai de passos largos. Agora, não vai impedir de eu ter uma vida de paz se o meu vizinho... Ó, tem um vizinho aqui que são viciados. É a noite inteira palavrão, xingação, do lado da minha casa, do meu quarto, assim. Aí eu tive que botar um muro de 4 metros para não escutar tanto. É palavrão, xingação, é maconha a noite toda, é crack a noite toda, é cachaça a noite toda. Nunca saí do meu portão e fui lá brigar com ele, nunca. Quando está demais, eu ainda chego lá, poxa, fez muito barulho, aí o que houve? Eu dou uma de bobo, né, para ver que eu estou incomodado. Mas não vou lá brigar com ele, não. Então aquilo que não está, que eu não posso mudar, eu tenho que aprender o quê? Equacionar, me lidar com aquilo, né? Equacionar. Israel faz isso. Agora o Hamas não, esse povo do Hamas, o povo do Islã, são santos. Só eles são santos, puritanos, mata todo mundo. Os infiéis têm que morrer. Se você for homossexual, vai morrer. Se você for lésbica, morre. Se você for católico, morre. Se você acreditar no Deus de Israel, morre. Se você acreditar em Buda, morre. Se você acreditar em qualquer outro Deus que não seja Alá, vai morrer. É infiel, tem que morrer. Então a ideia é essa. Então o que nós vamos fazer? E agora? Como é que pode? Como é que pode? Aí você, a grosso modo, você vê, parece isso, mas na realidade não é. Eu conheci um rapaz que era biólogo, trabalhava no horto e era biólogo do horto. Eu ia lá, conversava, comprava as coisas com ele. Um dia ele olhou para mim e falou, poxa, o senhor é diferente das pessoas que vêm aqui. Aí ele, por quê? Porque ele era brasileiro, mas ele tinha toda a aparência de um muçulmano mesmo. Ah, o senhor me trata de igual para igual? Eu falei, mas você é diferente em quê? Não, assim, as pessoas veem o meu jeito, né? Ele andava com aquela burca assim, com aquele, tipo um chale aqui, que é para jogar no chão, para fazer a adoração dele. As pessoas me veem com os olhos, o senhor nunca me tratou diferente. O que o senhor é? Aí ele falou, qual a religião do senhor? Eu falei, eu sou pastor. Aí ele, poxa, eu sou muçulmano. Aí eu falei, o que tem? Qual o problema? Isso aí vai impedir da gente se relacionar, se amar, se respeitar? Ele, não, o Corão não fala isso. Aí eu falei assim, você já leu a Bíblia? Ele perguntou para mim assim, você já leu o Corão? Eu falei, já, parte dele, não todo, mas algumas partes. Tem parte que se parece até com o livro do profeta Isaías. Aí ele, não, eu falei, então. Aí eu falei assim, eu sou cristão, porque antes disso eu examinei, né? Estudei o Islã, estudei os testemunhos de Jeová, estudei budismo, estudei o catolicismo, e quando eu fui estudar o Cristo, sobre Jesus, não é cristianismo não. Quando eu conheci Jesus nas Escrituras, eu abracei Cristo. As pessoas dizem que eu sou cristão, mas eu sou filho de Deus. Aí ele, mas então a diferença do senhor é essa, que o senhor me respeita. E eu falei, meu irmão, se depender
de a religião me separar de você, vai separar nunca. Para mim você é um ser humano que precisa ser respeitado, ter respeito, dar respeito, viver, comer, beber, plantar, colher, e a gente viver em harmonia. Ele olhou para mim e falou assim, poxa, tu podia ir lá na minha mesquita. Aí eu falei assim, não. Falei, não, eu temo, né? Porque é um problema. Ele está assim, mas e os outros? Eu falei, não. Ele, não, porque se tu conversasse lá, eu falei, não, estou conversando com você. Aí, pasme no que eu vou dizer, eu perguntei a ele, brasileiro convertido ao islamismo. Eu perguntei para ele assim, você já leu a Bíblia alguma vez? Ele olhou para mim e falou, não. Aí eu falei, mas você já leu o Corão todo? Ele, já, leio todo o Corão, todo ano, leio 2 vezes, 3 vezes, faço as minhas adorações, faço o meu Ramadã. Eu falei, você sabe o que é Ramadã? Eu falei, isso é o jejum, é o mês do jejum. Ele a gente faço direitinho, nós queremos viver em paz. Quer dizer, ele é de outro segmento, de repente não é desses fanáticos. Aí ele, tu podia ir lá na minha mesquita, falar com o meu... Eu falei, não, quero conversar contigo aqui, a gente fica aqui. Aí eu falei com ele assim, você já leu a Bíblia alguma vez? Ele disse, não, nunca li a Bíblia. Aí eu falei assim, então pegue a Bíblia. Aí falei para ele assim, eu quero que Deus fale poderosamente ao seu coração. Pega o Evangelho de João. Aí no Evangelho de João, eu falei, eu já vi falar, falei, pega o Evangelho de João. Tem até uns livrinhos pequenos assim, marronzinho, cinza, que é o Evangelho de João. Aí ele, eu falei, tem, você vai na livraria, você tem o Evangelho de João, é pequenininho. Pega o Evangelho de João e leia todo ele, primeiro todo, depois você volta a ler de novo, devagarzinho, tentando raciocinar, encaixando. Você é um homem inteligente, você vai ver, Deus vai falar contigo ali, porque eu fui convertido lendo o Evangelho de João. Deus me converteu lendo o Evangelho de João. Aí ele ficou me olhando assim, e eu falei, você nunca leu a Bíblia? Ele, nunca. Eu falei, poxa. Aí não, eu era alcoólatra e eu conheci o Corão, a pessoa me fez, né? Me convidou, eu fui lá, estudei, fiquei lá e me sinto bem. Eu falei, glória a Deus. Falei, amém, Deus te abençoe. Preguei sobre a salvação, falei sobre o plano de salvação para ele. Acho que foi por isso que ele diz assim, poxa, o senhor podia ir lá na minha mesquita falar sobre isso aí. Eles vão deixar o senhor falar sobre isso, que eu falei tudo sobre a salvação, sem religiosidade. Eu mostrei para ele que tanto o islâmico, né, tanto os filhos de Ismael, quanto os filhos de Isaac, e os gentios de toda a terra, foram feitos um só povo pelo sacrifício do Cristo na cruz. Isso não foi ideologia de homem, foi proporcionado pelo Deus vivo todo-poderoso, desde Gênesis 3,15. Aí ele olhou para mim, caramba, ninguém nunca falou isso para mim. Eu falei, mas eu estou dizendo, porque Deus está me usando para falar para você. Deus quer que toda a terra seja salva. Deus quer que os homens não tenham inveja religiosa, que os homens não se tornem inimigos por religião, mas a religião, a palavra religião significa religar, é a religação, ou seja, é Deus entrando em contato com o ser humano novamente, para trazer a vida que o homem perdeu no Éden. Então, ele ficou me olhando e falou, o senhor não pode visitar a nossa mesquita para o senhor falar isso não? Eu falei assim, não tem condições. Aí ele, não entrei em detalhe, eu tenho medo, porque eu sei que a coisa não funciona do jeito que parece isso, mas não é. Então, mas eu deixei ali a palavra plantada, mas seria um privilégio. Naquela época eu era bem mais novo, eu estava mais ou menos, foi no ano de 1999, tem um bom tempo isso, eu era bem mais novo, estava fresquinho do seminário, e Deus usou poderosamente para aquele homem. Eu creio que todo ser humano inteligente, que ouvia a palavra de Deus, o plano de salvação, ele se converte, e depois ele vai ter uma grande luta, para lutar contra o seu próprio ego, contra o seu próprio desejo, contra as suas próprias vontades. Temos que lutar contra tudo isso e expulsar de nossos corações, para que a nossa vida seja uma Betânia, para que o Senhor venha cear, para que o Senhor venha se alimentar, para que o Senhor venha se sentar e se alimentar poderosamente conosco, com o seu povo, com a sua igreja, com aqueles quem Ele escolheu para poder
louvar o seu nome, para poder engrandecer o seu nome. Eu vou deixar essa palavra hoje para o seu coração. Na próxima semana nós vamos continuar com a disciplina bíblica Evangelho de João, a partir do capítulo 20 do Evangelho de João até o final. Nós vamos falar de outra parte, vamos falar sobre o grão de mostarda e outros pontos que estão aqui no Evangelho de João. Esse Evangelho ele é rico para a nossa salvação. Então o que nós temos que fazer? Ter entendimento. O mal precisa de ser extirpado de dentro de nós. E a única coisa que dá poder para o mal sair é esta palavra, esta santificação. Alimente-se dela, tenha comunhão com ela, prepare a sua vida para ser a Betânia, aonde Cristo entra, senta, se degusta e tem prazer e é adorado extravagantemente. Que o Espírito Santo fale melhor em seu coração. Um abraço, que Deus te abençoe. Um beijo para você. Logo mais o nosso culto de celebração, e contamos aí com a sua participação pela nossa live. Se falou o seu coração, mande para alguém. Um abraço aí para o nosso irmão Sandro D'André, que está nos assistindo, para a nossa irmã Luziane. Um abraço aí para o nosso irmão Iqbal, o Macir, lá do Paquistão. Estamos linkado aí com o Paquistão ao vivo. Um beijo aí para o povo paquistanês, um grande abraço para vocês. E assim que eu puder, tiver condições financeiras, ore para que Deus me dê, povo, condições financeiras, para mim poder ajudar vocês aí na medida do possível. Um grande abraço, a paz de Cristo, Escola Bíblica Dominical, Ministério Guiando o Rebanho. Uma bênção de Deus para o seu coração. A paz.